Vamos ler a partir do verso 1, Marcos, capítulo 10, verso 1 até o verso 12. Diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Amém. Vamos orar. Pai todo-poderoso Deus e Senhor soberano, graças nós te damos, Senhor, por estar aqui neste dia separado para a tua adoração, santo dia do Senhor, reunido toda a igreja, Senhor, para exaltar a tua beleza, glorificar o teu nome santo e maravilhoso, te dar glória por causa de Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, pelo teu Espírito Santo que enviaste para nos ajudar, nos instruir, abrir o nosso coração, nossa mente e entendimento. Obrigado, Senhor, por mais uma vez provarmos o teu cuidado, o teu amor. Essa noite, Senhor Deus, nos ajuda a entender essa passagem e glorificar o teu nome através das verdades anunciadas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos submeter a elas, para o louvor e a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, a Bíblia fala muito acerca de casamento, e ela também fala acerca de divórcio. Geralmente, Deus fala sobre o casamento e fala sobre a união do homem com a mulher, e os homens falam sobre o divórcio e a separação e coisas dessa natureza. Mas nós temos muitas lições nas Escrituras que podemos aprender sobre essas coisas, são importantes para nós, e o Senhor nosso Deus nos deu para nos instruir. O casamento é uma instituição divina. Deus o estabeleceu e Deus criou as regras do casamento. Nós não podemos alterá-las sem, com isso, alterar o sentido de casamento. Não existe casamento homossexual. Essa é a invenção dos homens. O casamento é entre um homem e uma mulher, somente. O que passar disso é humano, não é divino. Não pertence a Deus. Na verdade, Deus repudia-nos na sua palavra. E nós temos que nos submeter sempre ao que está escrito. Jesus Cristo dizia: está escrito, para mostrar que o seu ensinamento procede de Deus, do Pai. Ele não fala dele mesmo, ele fala daquilo que ele ouviu do seu Pai. É a sua palavra em João capítulo 17, dos seus discípulos. E nós precisamos, sobretudo, nos submeter à palavra de Deus revelada em todos os assuntos, inclusive ao assunto do casamento.
estamos vivendo uma época em que o casamento é o casamento segundo as normas humanas, segundo a lei dos homens, segundo as culturas, segundo os costumes, segundo a determinação política, segundo a arbitrariedade dos homens. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos simplesmente engolir essa bagagem toda que nos é passada diariamente com a aprovação de leis. As nossas famílias são atacadas constantemente, nossos filhos já têm uma visão distorcida do que é o casamento e nós precisamos ensiná-los o que é o casamento bíblico. Deus criou o casamento, não foram os homens. Ele uniu Adão e Eva no paraíso, os dois se tornaram uma só carne, e o casamento é indissolúvel, é até que a morte os separe. Mas os nossos filhos têm aprendido muitas outras coisas sobre o casamento aos olhos humanos. Nós temos que ajudá-los a entender o que é o casamento bíblico, o que é a essência, a verdade sobre o casamento. Nós também estamos vivendo numa época em que o divórcio é algo que faz parte do casamento. Parece que o casamento ele traz consigo um botão que é o divórcio. O casamento se torna então uma experiência. E se ela não for bem sucedida, você aperta no botão do divórcio. Isso também é humano. Jesus diz aqui a esses fariseus que o estavam interrogando, veja, no verso 5 Jesus diz: mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés deixou escrito este mandamento. E alguns homens, eles vão alterando, mudando, de alguma forma, fazendo diferente, não apenas de modo contrário, mas eles vão acrescentando e vão também retirando aquilo que Deus estabeleceu sobre vários assuntos, inclusive o assunto do casamento. Nós vivemos uma época em que o número de divórcios é cada vez maior. Cada vez maior. Mas antigamente você não ouvia falar, pelo menos não tanto, de divórcio entre pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Você não via os crentes se separando, se divorciando, era muito difícil. Você via mais o divórcio no meio de pessoas que não temiam a Deus, ou que apenas falavam o seu nome, verbalizavam, crer em Deus, mas que a vida deles denunciava o contrário, eles não conheciam a Deus. Mas entre os cristãos, nós não víamos divórcio, era muito difícil, eram casos raros, essa realidade também mudou. E dentro daqueles que também servem a Deus, o número de divórcios tem crescido assustadoramente. As estatísticas, elas têm apresentado números crescentes de divórcios. E o que é isso, senão um abandono do ensino bíblico acerca do divórcio? Maus casamentos, falta de instrução aos jovens que vão casar, falta de temor a Deus àqueles que casam, falta de respeito e amor à sua palavra, e o número de divórcios tem crescido. E a pergunta que esse texto vai responder é: o que dizer acerca do divórcio? Jesus estava ensinando, diz o capítulo 10, ele foi para o território da Judéia, para além do Jordão, ele atravessou o Jordão, e ele estava ensinando as multidões. Era o costume de Jesus Cristo ensinar as pessoas. Cristo veio ao mundo, irmãos, não para fazer milagres, prioritariamente para fazer milagres. Ele veio ao mundo prioritariamente para morrer pregado na cruz. Mas ele também veio para ensinar as pessoas acerca da verdade de Deus, do Evangelho. E o verso 1 do capítulo 10 diz que Jesus Cristo de novo ensinava como era o seu costume. Então ele, durante
durante os 3 anos do seu ministério, que estão registrados nos 4 evangelhos, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo em toda parte, incansavelmente, ensinando a palavra de Deus, ensinando as pessoas. Ele ensinava pobres, ensinava doutores da lei, ele ensinava todas as pessoas. E as pessoas, elas se reuniam para ouvir o ensinamento de Cristo. E nessa ocasião, alguns dos fariseus, do verso 2, que estavam entre a multidão ouvindo os ensinamentos de Jesus, e se aproximaram do Senhor e tentaram o nosso Senhor. O texto diz, no verso 2, que os fariseus experimentaram Jesus. Essa palavra traz a ideia de pôr à prova, fazer uma experiência, no sentido de saber se ele passava no teste ou se ele seria reprovado. Essa experiência que os fariseus fazem com Cristo aqui, ela repetidamente foi feita por eles. O intuito deles era pegar Jesus em uma falta, era encontrar um tropeço no nosso Senhor para ter de quem acusar, porque eles tinham inveja de Jesus. Jesus era um grande mestre e as pessoas todas se reuniam para ouvir o Senhor, e cada vez mais isso acontecia. Isso acabava tornando os fariseus homens enciumados, porque eles eram os doutores, eles eram as grandes figuras da religião judaica, eles teriam ser ouvidos, mas os homens iam ouvir Jesus Cristo. Se reuniam para onde Jesus ia e eles estavam reunidos. Então os fariseus nessa ocasião procuram provar Jesus com o assunto divórcio. O texto diz, repare bem a pergunta, é lícito ao marido repudiar sua mulher? É justo, é correto, é permitido que o homem se separe da sua mulher? Essa é a pergunta. É permitido o divórcio? O homem pode deixar sua mulher, Rabi? Ele lhe respondeu, o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles, Moisés permitiu lavrar a carga de divórcio e repudiar e abandonar. Note que o Senhor, ele começa com Moisés, o legislador judeu, autor humano dos 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, da Torá, da lei. O que disse Moisés acerca disso? E os homens, prontamente sabendo que Moisés escreveu sobre isso, eles disseram, Moisés permitiu lavrar a carga do divórcio e repudiar. Na lei, Senhor, está escrito que o homem pode repudiar a sua mulher. Moisés permitiu isso. Então, nesse momento do diálogo de Jesus, os fariseus já têm a resposta que eles queriam ter. E eles já, inclusive, sabiam qual era a resposta. A ideia de experimentar Jesus fica muito clara aqui, porque eles perguntaram algo que eles sabiam. Eles já sabiam qual era a resposta. O intuito era fazer com que Cristo tropeçasse. Mas Cristo vai além. Cristo pergunta o que está escrito na lei. O que Moisés disse sobre isso. E aqueles homens dizem, Moisés permitiu que o homem se separe da sua mulher. Mas Jesus lhes disse, isso aqui, a partir desse momento, é muito importante para a igreja, para entendermos como o casamento foi orquestrado pelo nosso Deus. Jesus disse, foi por causa da dureza do vosso coração e ele nos deixou escrito esse nome. Moisés permitiu o divórcio, porque vocês, os homens que queriam se divorciar, eram homens de coração duro. Você sabe o que essa palavra de Cristo significa?
Significa que aqueles homens que buscavam a separação eram homens ou não convertidos, incrédulos e ímpios, como eram muitos dos israelitas nos dias de Moisés. Deus matou toda aquela geração no deserto, toda a geração. Ninguém sobreviveu, exceto os filhos, a geração seguinte. Eles eram idólatras. Eles não confiavam em Deus, viram coisas fantásticas, viram coisas extraordinárias. A geração de Moisés viu coisas que ninguém viu. Eles viram as pragas descendo sobre o Egito, Deus arruinando os deuses egípcios, vencendo as divindades egípcias, acabando com o faraó, enquanto que onde estavam os israelitas, só abundância. A mão de Deus protegendo no mesmo território. Eles estavam na terra de Gósen, que é uma parte do Egito, próxima ao Nilo, as regiões onde o Nilo desaba no mar. Uma região muito próspera, rica, boa para a agricultura. E ali Deus colocou sua mão. E nenhuma praga atingia aquele lugar. Mas em todo o Egito havia peste, destruição, misérias, doenças e morte, animais morrendo, colheitas devastadas, as águas se tornando sangue, as moscas invadindo os lares, piolhos, os animais morrendo, tudo. Mas a terra de Gósen estava no povo de Deus, proteção, nada. Esse povo é arrancado pelas mãos de Deus, das mãos do faraó. Deus quebra as correntes que prendiam o seu povo ali, liberta, dá vitória e leva esse povo para o deserto. Porque Deus quer ser adorado. Ele diz: eu quero que este povo me adore no deserto, no Monte Sinai. Ele vai conduzir. E durante essa viagem, que deveria durar 30 dias no máximo, mas durou 40 anos por causa da incredulidade, do coração duro daqueles homens, Deus foi mostrando o seu poder, revelando-se poderosamente. Muitos povos que não eram israelitas, mas que ouviam falar daquilo que Deus havia feito, se converteram. E os duros de coração, israelitas daquela geração, não se converteram. 40 anos, a mão de Deus sendo manifestada poderosamente, o poder de Deus sendo visto, provado por eles, e não havia conversão. Esse é o contexto em que o Senhor Jesus diz àqueles homens: Moisés permitiu a carta do divórcio por causa da dureza do vosso coração. Eram homens ímpios, que não temiam a Deus, não estavam dispostos a obedecer, fizeram um bezerro de ouro para adorar em lugar de Deus vivo, ainda no deserto. Não podemos esquecer, irmãos, que as palavras do Senhor Jesus precisam ser compreendidas dentro do contexto histórico em que elas são proferidas. O contexto histórico ao qual Cristo se refere é os dias de Moisés e aquele povo incrédulo. Esse foi o motivo. Um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido. Para eles foi dado o divórcio. Mas o Senhor diz: porém, desde o princípio da criação, desde o começo, quando Deus disse: haja luz, e começou a criar nos 6 dias o universo, a terra e tudo que nela há, e Deus cria o homem no 6º dia, o homem e a mulher. Então Deus diz, o Senhor Jesus diz que desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher, e por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois,
mas uma só carne. O casamento significa uma aliança que, metaforicamente, simbolicamente, o homem e a mulher se tornam um só. Um só. Algumas pessoas falam dessa passagem e veem nessa passagem uma sugestão de Jesus da relação sexual. Unir-se a mulher, portanto, e tornar-se os dois, homem e mulher, uma só carne, seria uma referência ao ato sexual do homem com a mulher. Naquele momento eles são uma só carne. Não está errada essa apresentação, mas ela não é apenas isso. A ideia não é só essa, porque o ato sexual não é contínuo até o fim da vida. Há intervalos. E Cristo está dizendo que o casamento, depois que o homem está unido com a sua mulher, ou seja, casado, ele se torna uma só carne. Ele se torna um mundo. O que acontece se nós separarmos uma pessoa do meio? Se eu tomar o nosso diário, Leandro, aqui e mandar serrar ele no meio, uma banda fica para aproximar, é outra banda dele. Ninguém vai sobreviver. O homem não pode ser separado sem que morra. Ninguém é separado e permanece vivo. O homem e a mulher no casamento se tornam uma só carne. A aliança do casamento é para toda a vida. Ela não pode ser quebrada. Em outra passagem que Jesus conta essa mesma lição, os homens dizem: Senhor, então é melhor não casar. Por que eles disseram isso? Se o divórcio é permitido, por que eles disseram: é melhor não casar? É melhor não casar, Senhor. Dura demais essa palavra para nós. Essa doutrina do casamento que você está nos ensinando é muito mais. É diferente do que a gente aprendeu com os nossos pais. Eles estão dizendo. Os antigos nos disseram que pode separar. Mas o Senhor está dizendo que não pode separar. Dura demais essa palavra. É melhor que o homem não case. De fato, irmãos, o casamento não é uma beleza. Os jovens que vão casar, e aqui nós temos um casal lá atrás, está prestes a casar. Casamento não é uma beleza. Casamento é para a vida toda. Aprendam isso, não se esqueçam. Para que na primeira briga que vocês tiverem, vocês não tenham se separar. E o homem é responsável por doutrinar a sua esposa no seu lado, para ensiná-la, para corrigi-la. Quando ela pensar uma bobagem assim, corrija a sua esposa com a palavra de Deus. Não deixe que ela pense bobagem, que ela escute de amigas ou ensinamentos feministas, ou da televisão, qualquer coisa diferente disso. Corrija. Você, como cabeça do seu lar, como chefe da sua casa, tem essa obrigação. Você é o defensor da verdade. Você cuida da sua esposa, da sua família. Então, aqueles que estão prestes a casar, precisam pensar muito bem. Mulheres, jovens que vão casar, homens que vão casar. Não casem com qualquer pessoa. Para que amanhã vocês não digam assim: pastor, eu não suporto mais, já tentei, e não dá. Pois então você escolheu o mal. Você se apressou. Você não esperou. Casamento exige tempo, saber escolher. Se a sua mulher ou se a sua namorada ou seu namorado não dá sinais de que vai ser um bom marido, uma boa esposa, se ele já dá ou ela já dá demonstrações que não se submete a Deus, ao que Deus ensina, pare por tempo. Pare com esse relacionamento. Não vá adiante. Pode ser doloroso, pode ser que você se entristeça por um tempo, mas é melhor do que você ter uma decepção maior mais tarde. Porque se você casar,
Se você se relacionar com uma pessoa em casamento, você vai ter que suportar se quiser ser fiel a Deus até o fim. E se ele abandonar você, chutar você, você ainda está casado com ele. E se ele casar com outra mulher, você ainda é a mulher dele. Você está pronto? Pronto para isso? Isso é o casamento. Paulo diz: enquanto vive o marido, acabou a história. Algumas mulheres, geralmente mulheres, não é só mulher, mas geralmente mulheres, chegam para mim e falam sobre questões assim: pastor, eu me separei, e agora, pastor, quer dizer que nunca mais vou me relacionar? Não, você pode se relacionar se o seu marido morrer. Vocês estão sorrindo, mas é verdade. Enquanto vive o marido, a separação, deixar a casa, quem disse que isso é no casamento? Um juiz bateu o martelo e me dá um papel, vocês estão divorciados, você está livre. Quem disse? Deus não disse. Deus criou o casamento. A lei é de Deus, o casamento é divino, uma instituição divina. Você não está separado, não se iluda. Se você casar, se relacionar, você está sendo uma infiel. E o homem também. As palavras de Cristo são muito claras. Desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á com a mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Casamento é a união de Deus entre um homem e uma mulher. O que Deus juntou, não separe o homem. Ou seja, o homem não tem poder para separar. Ele não tem poder para separar. Ele disse isso para os fariseus. Prestem atenção. Os fariseus se juntaram, como vimos aqui no princípio da passagem, e começaram a questionar Deus. Começaram a fazer perguntas sobre o divórcio. E Jesus disse, o que nós acabamos de ouvir. Moisés disse isso, escreveu isso porque vocês são duros de coração. Mas Deus não disse isso. No princípio, Deus criou o homem e a mulher, e uniu o homem à sua mulher, e eles se tornaram uma só carne, e o que Deus uniu não separa o homem. Esse é o ponto. Mas ele disse isso para os fariseus. Os discípulos do Senhor, o grupo mais próximo de Cristo, que andava com ele, que ouvia mais do que qualquer outra pessoa os ensinos de Jesus, eles também ficaram quietos, porque eles eram judeus, e como judeus eles tinham ouvido a mesma coisa que todo judeu havia ouvido sobre o divórcio. Mas em casa, quando eles estavam no meio da multidão, chamaram o mestre e ensinou: nos explica melhor esse negócio que você falou do casamento, divórcio, separação. Você falou para os fariseus. Conte detalhes. Nos ajude. Verso 10. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar sobre este assunto. Ou seja, sobre o casamento, sobre o divórcio. Ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. É o que Jesus disse aos seus discípulos em casa, dando mais explicações. Não pode separar sem cometer adultério. A confissão de fé de Westminster dos presbiterianos vai ensinar no capítulo sobre o casamento, que é
permitindo o divórcio em algumas situações, como por exemplo, o abandono, o marido ou a esposa simplesmente abandona o lar, vai embora, então o cônjuge que ficou diante do abandono está livre para casar com outra pessoa. Outra condição é o adultério. Se um homem ou uma mulher cometer adultério, ele está livre para casar com outra pessoa, ele ou ela está livre para casar com outra pessoa. E se ele morrer ou ela morrer e o cônjuge ficar viúvo, ele também está livre ou ela está livre para casar com quem quiser. Esse não é o ensino de Jesus Cristo dos Evangelhos. Eu penso aqui, meus irmãos, que a palavra do Senhor Jesus acerca disso e as palavras apostólicas, especialmente o apóstolo Paulo, escreveu muito sobre esse assunto. Eles fecham a questão, não permitindo o divórcio e um novo casamento nessas circunstâncias, e nenhuma delas a não ser no caso de morte. Se o homem ficar viúvo, a mulher ficar viúva, claramente a Bíblia diz que ele ou ela pode casar de novo, desde que seja no Senhor, ou seja, casar com um cristão. A confissão de fé dos batistas, de 1689, ela, nesse mesmo capítulo 25 da nossa confissão, sobre o assunto do casamento, nessa parte onde a confissão do Westminster faz esta liberação, a nossa confissão de fé não replica esse texto. Ela não segue a confissão do Westminster nesse ponto. Ela simplesmente não diz nada. Ela fala tudo sobre o casamento, que nós já sabemos como é, reconhecemos como verdade. Tudo isso, como a confissão de fé do Westminster também faz corretamente, mas quando há essas cláusulas de divórcio, novo casamento, a nossa confissão não segue o Westminster. Ela não concorda com o que está escrito, por isso não replicou o mesmo texto da confissão do Westminster. O que nós temos aqui, meus irmãos, apesar de que há uma discussão sobre esse assunto, que não é nova, nem está perto de terminar, entendeu? Há muita discussão sobre isso, não vamos negar, e há excelentes pontos de discussão envolvidos aqui, mas o fato, meus irmãos, é que nessa passagem do Evangelho de Marcos, nós temos com muita clareza as palavras do nosso Senhor Jesus, falando aos fariseus e depois falando aos seus discípulos mais íntimos, de que aquele que repudiar o seu cônjuge comete adultério. Eu não quero que vocês ouçam as palavras do pastor Marcos. Eu quero que vocês olhem para as Escrituras, o que está escrito, para a palavra de Deus. Não olhe para a cultura, não olhe para o casamento contemporâneo, não olhe para as leis que estão sendo aprovadas, não olhe para as dificuldades do mau casamento. Você precisa olhar para as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre o casamento. Diante disso, você vai tomar suas decisões, cedo ou tarde. Mas lembre, as Escrituras, elas dizem alguma coisa sobre isso. Você não pode esquecer. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Ela não silencia esse assunto, ela fala acerca desse assunto. E nós, servos do Senhor, precisamos estar dispostos a nos submeter ao que diz a palavra de Deus. Algumas pessoas dizem o seguinte: pastor, mas existem circunstâncias no casamento
São duas coisas diferentes, irmãos. Divórcio é uma coisa, novo casamento é outra coisa. O divórcio não significa automaticamente um novo casamento. Então, quem disse que uma pessoa, ao se divorciar, tem que casar? Parece que hoje é automático. Divorciou, casou. Ou seja, abriu para casar com outra pessoa. Mas não. Algumas situações são interessantes porque, por exemplo, o casamento entre um homem é um agressor. O homem ele promete matar a sua esposa e ele já deu muitas amostras de violência. Geralmente, em algumas situações como essa, a esposa precisa se distanciar do marido. Ela precisa, vou abrir aspas aqui para vocês entenderem, se separar dele, senão ela vai ser provavelmente morta. Tem muitos casos assim, de mulheres que são mortas porque o marido é muito violento. Mas veja, essa mulher ainda está casada nas Escrituras. Ela tem um pacto com ele, uma aliança com ele. Não pode ser quebrada. Ainda que estejam separados, não convivam mais juntos no mesmo lar, ela não está livre para casar, nem ele. Então, existe um outro ponto. Algumas pessoas dizem, pastor, e se minha mulher cometer adultério? Ou se meu marido cometer adultério? Eu não consigo viver com um homem ou uma mulher que cometeu adultério. Não é fácil, realmente. Mas nenhum dos caminhos das Escrituras são fáceis. Hoje existe algo chamado orgulho masculino, que torna as coisas ainda mais difíceis para os homens nesse sentido. Mas, irmão, o perdão ainda é a ferramenta mais adequada, mesmo em casos assim. O casamento pode ser restaurado. O casamento pode ser reconstruído. Eu nunca aconselhei um casal que está às vias de separar-se, ou já mesmo pensando nisso, a se separar. Nenhum casal vai chegar e dizer, pastor Marcos, eu vou separar. Nunca fiz isso. Eu sempre aconselho as vias de recomeçar o casamento, perdão, o casamento até o fim. Nós somos perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, os piores pecadores. Nós que matamos o Senhor. Nós que nos levantamos contra Ele, inimigos, terrenos, odiadores de Deus. E Ele nos perdoa. Paulo diz, irmãos, que quando nós éramos ainda inimigos dele, note a expressão, nós éramos contra Deus, inimigos de Deus, Ele se reconciliou conosco. A parte inocente, que é o Senhor Deus, a parte ofendida, que é Deus, vem até o ofensor e se reconcilia com Ele. Quando o adorador está com a sua oferta no Antigo Testamento para levar ao altar, assim era a oração antiga, o que o Senhor Jesus ensina? Antes de adorar, vá ao teu irmão, ao quem tens uma ofensa, e se reconcilia com ele. Ah, mas ele me ofendeu, ele tem que vir a mim. A Bíblia diz que Deus foi até a parte ofensora e se reconciliou com ele. Nós temos que ir à parte que nos ofendeu e nos reconciliar e tentar arrumar as coisas. Isso é o Evangelho. Amai vossos inimigos, amai os que nos perseguem. Jesus olha para o soldado que está crucificando ele e diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Isso é o Evangelho. Não é caminho fácil. No casamento não há caminho fácil, decisões difíceis. Por que o homem escolhe sempre a decisão errada? Por que ele não busca arrumar as coisas? Por que o marido ou a esposa
no momento de grande dificuldade, tensão no casamento, não procura respirar e solucionar a questão de outra forma que não seja pensando no divórcio, pensando na separação. Havia uma senhora, aliás, há uma senhora, ela está viva, ela é bem idosa, mas está viva ainda, e ela teve muitas filhas mulheres. E uma das filhas dela, a mais nova, casou com um militar do exército. E esse militar era uma pessoa de vida assim meio não muito sadia. Ele bebia, saía muito, e ela nunca foi isso. E eu sempre visitei muito a casa dessa senhora, uma mãe para mim. E eu sempre ouvia ela conversando com a filha, conversava comigo, ensinava muitas coisas. Eu era muito amigo do filho dela. Eu lembro que numa das conversas que eu estava tendo, ela disse assim: olha, muitas vezes, quem sustenta o casamento é a mulher com a sua sabedoria. A mulher tem que ser sábia no casamento. Ela não está dizendo que a mulher é a cabeça da casa. Ela está dizendo que no casamento a mulher precisa ser sábia. Então, às vezes o marido chega altas horas da noite e a mulher está ali mandando a conversa pronta, né? Segurando aqui para na hora que ele chegar começar a servir contas. Não era melhor esperar? Não era melhor conversar depois? Você subir a cabeça, dorme. Amanhã conversa. Não é a melhor hora para ter uma conversa. Sabe como é que está chegando em casa? Tudo isso é sabedoria prática de Deus. Às vezes uma briga dessa sai do divórcio. Começa ali. E vai sair do divórcio da separação. Então é preciso sabedoria. O divórcio tem que ser excluído. Quando você for casar, jovens dessa igreja, quando vocês forem casar, conversem muito com a namorada antes de dizer: não existe divórcio, separação no nosso vocabulário, no nosso casamento. Nunca vamos ouvir essa palavra, nem você vai falar isso, nem eu vou falar isso. Sempre vamos procurar resolver nossos problemas casados, continuar casados. Tudo isso é sabedoria. Se você vê que não dá certo, se a sua namorada ou seu namorado é daquele tipo explosivo, de vez em quando está assim, você escuta dizendo assim: não é por você, mas você escuta dizendo: mulher, se fosse comigo já tinha dado um chute nesse cara. Essa daí é para você. Você sabe que ela pensa em separação em algumas circunstâncias. Uma mulher bíblica não pode pensar assim. Ela não pode pensar assim em nenhum homem. O nosso Senhor aqui, nessa passagem, meus irmãos, ele ensina sobre isso. E veja, eu quero terminar essa pregação lembrando aos irmãos que o maior de todos os sábios da terra é Cristo. O maior conhecedor da lei de Deus é Cristo. E esse conceito ou palavra é a palavra de Cristo. Isso que o Senhor diz. E assim nós devemos viver. Que Deus, na sua bondade, nos ajude a moldar a nossa vida segundo as Escrituras sagradas, a viver conforme a palavra de Deus, a nos sujeitar à Bíblia, a nos arrepender dos nossos pecados. Que o Senhor